Aleph Manga se posiciona sobre possibilidade de jogar no Vasco. Com o campeonato aproximando do fim, a diretoria vem trabalhando visando o próximo ano e a qualificação da equipe, em busca de evolução da equipe para avançar na competição. O Vasco vem buscando por uma vaga em uma competição internacional nesta reta final de temporada. Sob o comando de Rafael Paiva, a equipe carioca apresentou uma evolução e esses últimos jogos podem determinar o próximo ano da equipe. Desta forma, a diretoria já vem mapeando o mercado visando a chegada de reforços à equipe. Entretanto, mantém como prioridade a manutenção de jogadores importantes no elenco. Por conta disso, a gestão vai se reunir com os representantes de Payet, além de negociar jogadores das categorias de base. Isso porque Ryan vem recebendo investidas do mercado internacional. John Testor, mandatário do Botafogo, vem buscando a sua contratação, mas visando o Lyon. Um nome se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Vasco em 2025. De saída do Coritiba, o atacante Aleph Manga revelou que o Vasco vem aparecendo como seu possível destino para a sequência da sua carreira. Durante entrevista ao GE, o jogador não escondeu o ânimo com o interesse da equipe carioca. Entretanto, ainda aguarda uma definição sobre o seu futuro, deixando em aberto. O Campeonato Brasileiro da Série está para acabar, então pode acontecer muitas novidades daqui para frente. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. O Vasco tem uma torcida apaixonada e é gigantesco, mas eu deixo isso, negociações, com meus representantes. Eu sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia. Vamos ver o que Deus tem para o futuro, disse. Abriu o jogo sobre o futuro. Aleph Manga ainda revelou que esse interesse do Vasco não é recente, mas apontou que vai aguardar seus representantes definirem seu destino. Eu já jogava no Volta Redonda e eles, dirigentes, acompanhavam. Vou esperar o que os meus representantes estão fazendo, eles que têm contato diretamente para, quem sabe, que possa ser no Vasco ou em outro clube de Série A, mas eu fiquei muito feliz em receber essa notícia sobre o interesse do Vasco. Ramon Dias diz que Corinthians é muito maior que o Vasco. A realidade é essa. Técnico do clube paulista, que treinou também o clube carioca, comparou a luta contra o rebaixamento das duas equipes. No Corinthians desde julho de 2024, Ramon Dias é um dos principais nomes da recuperação do clube neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Após 10 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento, o time alvinegro vem acumulando vitórias e empates no torneio nacional há 2 meses e agora está na 11ª colocação do campeonato. Antes de estar à frente da equipe paulista, porém, o técnico argentino liderou outra fuga da Série B, a do Vasco, na temporada de 2023. Com o risco de cair até a última rodada da edição anterior do Brasileirão, os vascaínos conseguiram se manter na primeira divisão após derrota do Santos contra o Fortaleza. O time santista foi quem sofreu a queda. Conhecendo bem as duas instituições, Corinthians e Vasco, Ramon Dias não hesita em afirmar qual delas é a maior. Em entrevista exclusiva ao GE, o treinador comparou a luta dos dois clubes contra o rebaixamento e cravou, em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Muito maior. O técnico afirmou saber que sua opinião desagradará torcedores. Abre aspas. A realidade é essa. O Corinthians tem um grande clube, disse. Segundo ele, o fato de o Corinthians ter se recuperado mais rápido do que o Vasco no último ano se deve ao elenco corintiano, que teria mais qualidade do que o vascaíno. O time carioca ficou ainda suspenso de jogar em seu próprio estádio por 3 partidas, o que também teria atrapalhado seu desempenho. Disse Ramon Dias, abre aspas. Eu queria jogar no estádio, tínhamos que jogar porque para os outros times gerava muito mais pressão. Jogávamos no Maracanã, era um ambiente mais aberto, contou Dias. Ao Corinthians, no entanto, tece elogios, este CT é um lugar incrível, tem tudo. Temos restaurante, temos os melhores campos. Eu, como treinador, trabalhei em campos muito ruins. Mas este CT tem 4, 5 campos incríveis. Tem o hotel, tem as pessoas que trabalham, tem o restaurante, tem as pessoas que te tratam bem, que te fazem sentir confortável. Há uma união muito forte no CT. Há uma união muito forte entre o ambiente futebolístico e o que é Corinthians. Transmite tranquilidade e que é um grande clube. Guarim dá detalhes da depressão quando jogou no Vasco e diz que tentou suicídio. Astro colombiano, que lutava contra o alcoolismo, conta que enfrentou uma crise profunda no início da pandemia. Hoje ele vive em uma clínica de reabilitação na Colômbia. Multicampeão pelo Porto e com passagens pela Inter de Milão e seleção colombiana, Fred Guarim defendeu as cores do Vasco por um ano, entre 2019 e 2020. Viveu momentos marcantes pelo clube de São Januário, com gols e atuações de destaque, mas já disse em outras ocasiões que passou por momentos difíceis no Rio de Janeiro, em especial no início da pandemia. Em entrevista publicada no domingo pela colombiana Rádio Caracol, Guarim, hoje aos 38 anos e aposentado, deu detalhes sobre a depressão profunda que precisou enfrentar com o isolamento da pandemia, com o futebol paralisado e sem poder voltar para casa. Abre aspas. Eu ia para a favela lá no Brasil, me envolvia com qualquer mulher sem proteção. Me abandonei por completo. Bêbado, eu ia buscar o perigo, a adrenalina, ver armas, o movimento. Não media mais risco de nada, contou. Foram dias pesados, fiquei bêbado por 10 dias completos. Eu desmaiava de cansaço e acordava com uma cerveja do lado, completou. Guarim chegou ao Vasco em setembro de 2019, depois da passagem pelo Xangai Shenhua, da China. Mesmo com a temporada em andamento, o volante encaixou de imediato e apresentou boas atuações sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Foram 12 jogos e 3 gols marcados no segundo turno do Brasileirão. Foram 6 meses que fizeram eu me sentir o homem mais feliz do mundo, lembrou ele. No início da temporada seguinte, ele se separou de sua segunda esposa. E, em março, começou a pandemia. Guarim havia enfrentado problemas com álcool nos anos anteriores, mas nada como o que ocorreu em 2020. Na entrevista à Rádio Caracol, o colombiano revela que chegou a tentar o suicídio pulando do apartamento em que vivia no Rio de Janeiro, no 17º andar. Mas que foi salvo pela tela de proteção da varanda. Eu vivia no andar 17 e me desconectei da vida, de tudo. Minha reação foi pular da varanda. Mas, por sorte, tinha uma tela de proteção. Eu saltei, e ela me devolveu.
Obviamente eu estava inconsciente sobre o que estava acontecendo. Eu sabia que em qualquer porre eu podia morrer. Cheguei a esse ponto, não me importava de me causar danos, concluiu. Guarim fez apenas 3 jogos com o Vasco em 2020, todos eles antes da pandemia. Seu contrato foi encerrado em agosto. Depois da experiência no Clube do Rio, o jogador teve uma curta passagem pelo Millonarios, da Colômbia, antes de anunciar sua aposentadoria dos gramados. Guarim fez apenas 3 jogos com o Vasco em 2020, todos eles antes da pandemia. Seu contrato foi encerrado em agosto. Depois da experiência no Clube do Rio, o jogador teve uma curta passagem pelo Millonarios, da Colômbia, antes de anunciar sua aposentadoria dos gramados. Hoje Guarim vive em uma clínica de reabilitação na cidade de Envigado, no departamento de Antioquia, onde cuida de cavalos e trata do alcoolismo. No próximo ano, de acordo com a rádio, ele será embaixador nos Estados Unidos de uma campanha de saúde mental de atletas. Pedrinho estabelece prioridades do Vasco no mercado e define lista de dispensáveis. Pedrinho destacou que o clube tem feito o planejamento de forma antecipada e Paiva tem participado das reuniões para definir temporada 2025. O Vasco já deu o pontapé no planejamento para a próxima temporada. O clube quer suprir as carências deixadas no elenco na última janela de transferências. A diretoria já estabeleceu inclusive quais são as prioridades do mercado. Entre os principais alvos está a contratação de um zagueiro, que é considerada a maior necessidade do elenco após as frustrações no processo de negociação com Jan Glavinovic. Além disso, o clube busca reforçar o ataque pelas pontas e trazer um volante de qualidade para compor o time titular. O presidente Cruz Maltino, Pedrinho, destacou que tem feito o planejamento antecipado e que o clube trabalha com meses de antecedência para garantir contratações mais eficazes. A perda de jogadores como Adson e David por lesão, além da inconsistência de reforços como Jean David e Maxime, trouxe à tona a necessidade de uma maior eficiência nas movimentações do Vasco no mercado. Quem deve deixar o clube? Tendo em vista os desafios financeiros enfrentados pelo clube carioca, o Vasco também planeja reduzir sua folha salarial. A saída de atletas como Rojas, Galdames e Rossi está praticamente definida, isso porque eles não se firmaram na equipe e ocupam espaço na folha do clube. Além disso, jogadores emprestados como Capasso e Orelano devem ser negociados em definitivo, enquanto o zagueiro Léo atraiu o interesse de outros clubes e pode deixar o elenco. Vale destacar que apesar de sua situação indefinida para 2025, o técnico Rafael Paiva tem colaborado com o planejamento. O treinador vem participando de reuniões para avaliar o elenco atual e identificar necessidades, destacando a importância de reforços pontuais e o reaproveitamento da base. Jogadores como Raya, Lincoln e Leandrinho, que já mostraram potencial, podem ganhar mais espaço na próxima temporada, caso Paiva continue no comando. Apesar do trabalho nos bastidores dentro das 4 linhas, o time está focado e a prioridade imediata é garantir uma vaga na pré-Libertadores. Após o fim do Brasileirão, o clube definirá a permanência de Paiva e fará uma avaliação dos ajustes finais para 2025. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve aí para dar um força, próxima semana tem mais.